Bem, continuando a nossa aula sobre respiração, nós vamos ver como os pulmões funcionam. Então, os pulmões funcionam em movimentos de inspiração, entrada de ar nos pulmões, e expiração, saída de ar dos pulmões. Tá? Vamos observar essa imagem. Aqui nessa figura nós podemos ver a inspiração, quando o ar entra, os pulmões ficam bem inchados, cheios de ar, em comparação à expiração, quando o ar sai, eles ficam vazios. Tá? Observe que o tórax, que está representado por essa linha azul, ele está com um volume maior do que aqui, né? Aqui ele murchou junto com os pulmões. É o que acontece se você, por exemplo, estiver em algum local sentado ou deitado, por exemplo, e você soltar o ar, aquele movimento do... né? Aquele movimento faz você diminuir o seu tórax porque está diminuindo o volume pulmonar. Aqui está o diafragma, um músculo que se eleva para diminuir o volume pulmonar na expiração e desce para aumentar o volume da caixa torácica e dos pulmões na inspiração. Vamos ver cada um desses momentos separadamente. Tá? Aqui nós temos a inspiração. Então, algumas coisas são importantes. Então, o que acontece com os músculos intercostais são os músculos que estão entre as costelas e, ao contrair, levantam as costelas, né? Quando ocorre a contração desses músculos, as costelas se elevam, se levantam. Isso amplia o volume da caixa torácica. Tá? O diafragma, aqui, ó, ele desceu para uma posição, né, ele contrai e desce para uma posição em que ele facilite o aumento da caixa torácica também. Tá? A caixa torácica, portanto, com a contração do diafragma e com a contração dos músculos intercostais, aumenta de volume. E a pressão que é exercida sobre os pulmões diminui. Se há uma menor pressão sobre os pulmões, a pressão atmosférica, a pressão externa é maior e empurra o ar para dentro dos pulmões. Tá? Então, os pulmões se enchem de ar. Pense, portanto, que os pulmões não são músculos, eles não são capazes de encher e esvaziar sozinhos. Eles dependem do volume da caixa torácica. Ela sim é controlada, o volume da caixa é controlado por músculos, o diafragma e os músculos intercostais. Tá, uma vez que o pulmão esteja cheio, como ele esvazia? Então, na expiração, os músculos intercostais, eles relaxam e as costelas descem. Então, elas vão pressionar os pulmões. O diafragma relaxa e sobe, ajudando a pressionar os pulmões. Então, o relaxamento dos músculos intercostais com a descida das costelas e o relaxamento do diafragma com a sua subida diminui o volume da caixa torácica e aumentam a pressão sobre os pulmões. Esse aumento de pressão sobre os pulmões é como se espremesse os pulmões e fizesse o ar sair do nosso corpo. Tá bem? Esses são movimentos de inspiração e expiração, e aqui estão pontos importantes para você conhecer. Tá? Agora nós vamos ver como ocorrem os transportes de gases e como a velocidade da respiração muda. Antes da gente perceber isso, como muda a velocidade da respiração, nós precisamos conhecer o seguinte processo. As nossas células, todas do corpo, inclusive as musculares, elas utilizam o oxigênio para a respiração celular e liberam gás carbônico no sangue. Esse gás carbônico que é liberado no sangue vai reagir com a água das hemácias do próprio sangue, né? E vai formar ácido carbônico que dissocia formando íons hidrogênio e bicarbonato. Os íons H+, vão estimular o nosso sistema nervoso, fazendo a respiração ser mais rápida ou mais lenta. Então, como ocorre o controle da respiração? Ele é realizado pelo bulbo, que é parte do nosso sistema nervoso central. Quando aumenta o nível de H+, portanto, quando a respiração é mais intensa, o bulbo acelera, aumenta o ritmo respiratório. Para quê? Para que você possa expulsar o gás carbônico e pegar mais oxigênio. Ao passo que quando diminui o H+, o processo é o inverso, diminui o ritmo respiratório. Tá? Então, se tem menos H+, significa que as células estão produzindo menos CO2 e, portanto, respirando menos. Assim, o ritmo respiratório pode ser mais lento. Tá? Como ocorre o transporte de gases no nosso corpo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que quando a gente não respira oxigênio, gás carbônico. O que entra nos nossos pulmões é ar. Ar é um conjunto de gases. Desses gases, o que importa para nós é o oxigênio que nós vamos obter. Então, vamos lá.
Como é que o oxigênio é transportado? Nós estamos representando aqui por Hb a hemoglobina, o pigmento vermelho que tem dentro das hemácias. Tá? A hemoglobina é que vai se combinar ao oxigênio. Então veja só, quando o sangue passa pelos pulmões, a hemoglobina pega oxigênios que estão ali no ar que nós respiramos e ao se combinar com esses oxigênios, vira uma molécula de oxihemoglobina, ou seja, prende o oxigênio nela. Quando chega nos tecidos, então quando essas hemácias vão para o corpo e chegam lá no tecido, a hemoglobina solta o oxigênio é usado pelas células e a hemoglobina fica vazia, tá bem? Então, esse é o processo de transporte de oxigênio, no qual a hemoglobina é fundamental. O gás carbônico ou dióxido de carbono, ele tem justamente o caminho inverso, ou seja, quando chega nos tecidos, as células estão produzindo gás carbônico. Então, a hemoglobina pega o gás carbônico, se transforma em carbohemoglobina e carrega esse CO2 até chegar nos pulmões. Lá ela solta o CO2 para ser liberado pelos pulmões e fica a hemoglobina livre que vai pegar oxigênios para levar para as células. Só que essa não é a forma principal de transporte de CO2. A principal forma é feita por íons bicarbonato. O que é isso? Essa reação que a gente viu agora há pouco. Então, quando o CO2 vem das células para o sangue e reage com a água, ela vai formar H+ e íons bicarbonato. Portanto, olha só, quando passa pelos tecidos, o sangue capta CO2 e forma mais íons bicarbonato. Tá? Quando chega nos pulmões, essa reação se desloca para o lado esquerdo. Então, os íons bicarbonatos e o H+ voltam a se transformar em CO2 e água e o CO2 é eliminado. Aproximadamente 70% de todo o CO2 do nosso corpo é transportado dessa forma, portanto, muito mais do que o transporte feito pela hemoglobina. Para terminar, vamos falar do transporte do monóxido de carbono. Esse gás está presente na atmosfera. Ele vem da queima de combustíveis, motores, indústrias, e ele tem uma afinidade muito maior pela hemoglobina que o oxigênio, por exemplo. Então, quando o monóxido se liga à hemoglobina, formando a carboxihemoglobina, essa molécula é mais estável que a molécula de oxigênio, né, de oxigênio com hemoglobina. Portanto, a pessoa pode morrer intoxicada, né, respirando monóxido, porque as hemoglobinas dela ficam ocupadas pelo monóxido sem ser liberadas para o transporte de oxigênio. Então a pessoa acaba morrendo por falta de oxigênio. Bom, é isso, ficamos por aqui. Agora você vai fazer alguns exercícios.